Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos do 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Ao longo do mês de abril, estamos trabalhando sobre esse tema do temor à fé, realizando exposições no livro do profeta Abacuque. Semana passada estivemos expondo dos versículos 1 ao 11 e hoje estaremos expondo, com a graça de Deus, do 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Então abram a palavra do Senhor. Diz assim, Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm os quem governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando as suas redes e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Amado Deus e Pai, como é bom saber que o Senhor fala as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como é bom saber que temos um Deus que se faz presente em nossas vidas, que se faz presente aqui neste lugar esta noite, que tem o poder, ó Deus, para aplicar estas verdades aos nossos corações, ao coração deste jovem pregador, ao coração desta igreja aqui presente. Ó Deus, quantos chegaram até aqui esta noite, estão ansiando em ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor, através da instrumentalidade do Teu Espírito, Senhor, possa nos desafiar, possa, Senhor Jesus, trazer esperança para aqueles que estão desencorajados, e possa trazer alegria, Senhor, para aqueles que estão tristes em meio às suas lutas. Que possa, Senhor, renovar as forças da caminhada daqueles que estão abatidos. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, desafiar aqueles que têm caminhado distante do Senhor a se arrependerem e voltar para os seus caminhos. Ó Deus, o que o Senhor há de fazer, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, na última semana, nós iniciamos a nossa exposição oferecendo para vocês uma introdução bem detalhada sobre o profeta, sobre este livro, sobre esse texto. E eu queria rapidamente, se você não teve semana passada aqui,
eu queria lhe convidar a acessar depois o nosso canal na internet. Você pode estar assistindo os sermões para ficar então se inteirando das nossas séries. No entanto, preciso lembrar vocês de algo muito rápido e precioso. Esse livro foi escrito pelo profeta Abacuque há mais de 2.500 anos atrás, por volta do ano 603 a.C. Foi o período, o que nós chamamos do primeiro cerco a Jerusalém. Ele profetizou, não é, em Jerusalém, em Judá, onde havia um momento político, um momento internacional, digamos assim, muito delicado. Mas não somente coisas acontecendo fora de Jerusalém, mas também dentro de Jerusalém. Preciso lembrar a vocês que anos atrás, por volta de 722, o até então Reino do Norte havia sido destruído pelo Império Assírio. Posteriormente, o Império Assírio viria a ser destruído pelos caldeus, ou seja, pelos babilônicos. Então, o reino, digamos assim, não é? Os imperadores, em especial no caso o faraó Neco do Egito, foi então pelejar contra os babilônicos para destruí-los. Mas na verdade eles foram derrotados, e daquelas 3 superpotências que haviam, não é? Nabucodonosor, com o seu império babilônico, se sobressai, derrotando então o faraó Neco, derrotando então os assírios, e agora eles estão, não é, em volta de Jerusalém. Eles então estão agora, acreditamos que acampados em volta de Jerusalém, ou pelo menos no momento que eles estão a caminho, estão chegando para Jerusalém. Então o profeta Abacuque, ele levanta-se diante de Deus, mas a princípio não para questionar a vinda dos caldeus, mas para mostrar uma realidade que estava acontecendo dentro de Judá. Nós podemos ver isso nos versículos de 1 a 4, em especial os versículos 3 e 4, quando ele fala da iniquidade, da opressão, da violência, da destruição, das contendas, litígios, da justiça que se afrouxa. Tudo isso era uma realidade que o povo de Deus estava vivendo. E Abacuque se levanta então para dizer: Deus, olha, até quando o Senhor vai olhar para o seu povo nesta situação e não vai fazer nada? Você precisa fazer algo. E eu imagino que ele tinha em mente o que acontecia e vinha acontecendo durante anos. Ou seja, quando o povo se desviava de Deus, o que é que Deus fazia? Deus castigava, Deus disciplinava, eles se arrependiam e voltavam. Então era como se ele estivesse pedindo: Deus, olha, faz com que esse povo, dá uma chacoalhada nesse povo para que eles se arrependam e voltem para o Senhor. Mas então Deus vai responder à oração daquele profeta, dizendo o seguinte: olha, eu vou trazer os caldeus, esse império impetuoso, violento. Se o problema de vocês é violência, eu vou trazer muito mais violência. Se o problema de vocês é uma lei que se afrouxa, eu vou trazer um povo que é a sua própria lei. Se o problema de vocês é a corrupção, eu vou trazer um povo ainda mais corrupto. Se o problema de vocês é esse, eu vou trazer mais dor sobre a vida de vocês. Não era a resposta que Abacuque imaginava ouvir. Diante do lamento, o que Deus respondeu ao profeta foi: eu estou suscitando, estou levantando esses que derrotaram os assírios, que derrotaram os egípcios. Eles vão marchar contra vocês e eles são terríveis. Então Abacuque fica perplexo com a resposta do seu Deus sobre a oração que ele fizera. Por isso o tema de hoje, eis a perplexidade do profeta. Nós vimos na semana passada ele lamentando, e depois de lamentar,
Deus responde a ele. Mas a resposta que ele ouve traz então espanto. Não, Deus, eu não acredito que você vai fazer isto realmente. É importante a gente entender, irmãos, que a história de Abacuque é um retrato de muito do que nós estamos vivendo hoje. É bem verdade que nós estamos vivendo em meio a muita corrupção, a muita imoralidade, a lei está se afrouxando, nós estamos preocupados com o futuro da nossa nação, estamos preocupados com os rumos que estão se levando por aí, estamos preocupados com a história dos nossos filhos, estamos preocupados com os futuros, o futuro das nossas gerações. Tudo isso é verdade. Por quê? Por conta de tudo isso que nós estamos vendo. E é bem verdade que nós podemos clamar a Deus: Deus, olha, faz alguma coisa, sim. Faz alguma coisa, até quando nós vamos ver, o justo passando por dificuldades, enquanto o ímpio está prosperando. Faz algo, Deus. Mas é como se Deus dissesse: eu vou fazer, mas antes de tratar e de trazer a cura, eu vou fazer com que vocês sofram ainda mais do que vocês estão sofrendo. Certamente isso traria espanto para a sua vida, traria espanto para a minha vida. Ficaríamos perplexos, porque nós pedimos algo, esperávamos por algo, e Deus não nos respondeu daquela maneira. Diante disso, nós vamos ver como o profeta reage. Essa perplexidade do profeta nós vamos dividir em três pontos, 3 quadros importantes. O primeiro, nós vamos ver que a despeito destas palavras de Deus, ele tem ainda a confiança em seu Deus. Nós vamos ver isso no versículo de número 12, eu peço para que vocês possam estar lendo ele. Vamos ler? Não és tu? Queridos, às vezes quando nós estamos passando por alguns momentos de angústia, de espanto, de tribulações, de lutas, nós temos o hábito de esquecer do Deus a quem nós servimos. Abacuque nos ensina algo que deve ser colocado em prática em nossas vidas: o exercício da confiança em Deus. O exercício de, no meio ao caos, em meio à dor, em meio ao luto, ao sofrimento, você fixar os olhos em Deus e lembrar e contemplar quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. E nós podemos ver então aqui a confiança do profeta externada em alguns atributos que ele traz à sua mente e ao seu coração. E veja como isso é importante nesse contexto em que Abacuque estava vivendo. Quando ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, ele está lembrando que o seu Deus é um Deus eterno, é um Deus que está fora deste tempo, é um Deus que, antes que tudo viesse a existir, ele já existia. Antes de ser formado o povo de Israel, ele já era Deus. Antes que viessem essas lutas, reis bons, reis maus, o povo prosperando, o povo sofrendo, antes de tudo isso, ele já era Deus. Antes de Abacuque se angustiar com tudo isso que ele estava vendo, Deus já era Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, Deus já existia. Abacuque contempla a grandeza do seu Deus e deleita-se em saber que tudo isso está acontecendo, mas o meu Deus é eterno,
Meu Deus é maior do que tudo isso. E isso é importante, porque Ele vê as coisas não deste tempo, deste plano, deste modo, mas Ele desde a eternidade sabe o que é bom, perfeito e agradável para o seu povo. Isso traz confiança ao seu coração. Ele contempla a eternidade de Deus, mas Ele também diz: meu Deus, meu santo. Aqui, queridos, Ele contempla também a santidade de Deus, porque diante de tudo que Ele estava vendo, a lei se afrouxando, o povo de Deus, amado, querido, caminhando distante dEle, em meio à destruição, violência, litígios, intrigas, contendas, destruição, violência, coisas abomináveis a Deus, Ele se lembra: peraí, tu não és santo? Ou seja, diante de tudo o que está acontecendo, eu preciso me lembrar que tu és santo. E se tu és santo, certamente essas coisas não ficarão impunes. Ou se tu és santo, 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 tu tens um propósito santo e glorioso também para o seu povo, para a sua igreja. O Senhor sabe o que está fazendo, porque ao contrário de mim, pastor Cláudio, ao contrário do que profeta Abacuque, pecadores e de qualquer outro, Deus é santo. Diante daquela circunstância, Ele lembra: meu Deus está acima disso, meu Deus é eterno, e meu Deus é santo. Ele destaca esses atributos de Deus para trazer confiança ao seu coração. Se o problema dele era: está acontecendo algo agora e eu estou preocupado, ele lembra do Deus eterno. Se ele olha para a violência e para o pecado, ele lembra: meu Deus é santo. Isso, queridos, é um exercício para a minha vida e a sua vida, para quando passarmos por situações das mais adversas, nós contemplarmos o nosso Deus e nos lembrar de quem Ele é. Quando nós passamos a esquecer do nosso Deus, nós começamos a olhar para as circunstâncias da vida e a não compreendê-la. Nós passamos a olhar para as circunstâncias da vida e a desanimar e a se entristecer, porque quando nós tiramos os olhos do nosso Deus, nós só contemplamos os gigantes que estão diante de nós. Mas não foi assim com Abacuque. Parece que Abacuque, a despeito da sua perplexidade com a resposta de Deus, Deus, trata com esse povo. E Deus diz: eu vou levantar os caldeus para tratar esse povo. Não, Deus, não faz isso, meu Deus. Tu és eterno, Tu és santo. Mas outro aspecto importante, que talvez numa leitura superficial a gente não veja, é que ele usa expressões como meu Deus e meu santo. Aqui aponta, irmãos, para um relacionamento pactual, de aliança. Era como se ele estivesse trazendo em mente o seguinte: Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus deste povo, Tu tens uma aliança conosco. Nós somos o povo eleito, escolhido pelo Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Samuel, quando Saul vai ter como profeta, e Saul está nervoso, preocupado, e ele diz para Samuel assim: Samuel, olha, pede aí para o teu Deus. Abacuque, ele entende que ele fazia parte deste povo, desta aliança, que o seu Deus era o Deus daquele povo, e ele de maneira muito íntima se lembra: Deus, Tu tens uma aliança conosco, e Tu tens um propósito eterno, e Tu és santo, Senhor. Isso traz confiança. Você deve se lembrar, querido, em meio às circunstâncias adversas que você está vivenciando, que Deus escolheu um povo para Ele, e que Deus tem cuidado deste povo. E como um pai que ama o filho, se for preciso discipliná-lo, Ele disciplinará em amor. Nós podemos contemplar nas palavras do profeta, ele fixando os olhos em Deus, a despeito das suas lutas, e tentando, sabe, no fundo da sua alma, se lembrar do Deus a quem ele serve, da aliança que Deus tem para com aquele povo.
E por isso ele pode afirmar algo muito precioso. Algumas traduções, se você pegar, por exemplo, a NVI, ela vai dizer assim, ó: o meu Deus, meu santo, tu não morrerás. A nossa tradução está, não é, melhor nesse sentido. Não é que Deus vai morrer. A resposta dele é essa: olha, não és tu Deus desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ao contemplar um propósito eterno de Deus, ao contemplar a santidade de Deus, ao se lembrar da aliança que Deus tem com o povo, ele pode ter confiança em seu coração: nós não vamos morrer. Nós podemos ser castigados, nós poderemos ser, açoitados, nós poderemos passar, mas o Senhor não há de extinguir todo este povo. Nós não morreremos neste sentido. O Senhor não vai acabar com esta nação. Talvez ele tivesse algumas profecias em mente, conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, abra lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Folheie algumas folhas para trás aí que você vai dar de cara com Miqueias. Umas 4 folhinhas você encontra o profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim, Miqueias 5, 2: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É de se imaginar, irmãos, que aquele profeta tivesse conhecimento de que daquele povo haveria e existia promessas de que dali viria um redentor. Talvez ele, em sua teologia e no seu pensamento, ele contempla a eternidade de Deus com o seu propósito, a sua santidade. Lembra-se que ele tem uma aliança com esse povo e ele para si pensa: não, deste povo há de vir de surgir o nosso libertador, o nosso Senhor. Então, de certa maneira, não morreremos no sentido de sermos completamente dizimados. É quando ele continua dizendo: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aqui ampliamos esse conceito. Por exemplo, esta expressão executar juízo é a mesma expressão hebraica utilizada lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 7, quando há o estabelecimento de uma aliança de Deus para com Davi, e que Deus diz que aqueles que não obedecerem, a descendência de Davi que não obedecer ao Senhor, não for fiel a Ele, Ele há de executar juízo, há de castigá-los. Ou seja, vocês me obedecem, mas se vocês não me obedecerem, eu vou castigá-los, eu vou executar juízo sobre a vida de vocês. Isso fica mais claro quando no decorrer do texto Abacuque vai falar da disciplina. Então o que ele tem em mente, apesar dos seus questionamentos e das suas dúvidas, é o seguinte: Deus é eterno, santo, tem uma aliança conosco. Certamente do meio desse povo há de vir um libertador, um Senhor. Então de fato nós não seremos exterminados. Então o que é tudo isso? É uma disciplina pesada, é um castigo pesado, é a execução de um juízo divino sobre a raça, sobre a vida do seu povo amado, mas povo esse que tem desobedecido a Ele. Então a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida, sobre a vida do povo de Israel, povo de Judá. Então, irmãos, o que a gente começa a contemplar é que ele tem esta ideia em sua mente. Mas será que Deus mudou de ideia? Ele tinha uma aliança, ele tinha um propósito, ele era meu Deus e agora não é? Isso é possível? Não. Olha a expressão que ele usa no texto. Ele se refere ao Senhor como sendo a sua o quê? Rocha. E aqui, queridos, ele trata
o atributo da imutabilidade de Deus. Nosso Deus não muda. O nosso Deus está alicerçado de maneira que, se Ele é eterno, Ele é eterno. Se Ele é santo, Ele é santo. Se Ele é o meu Deus e o meu Senhor, Ele é o meu Deus e o meu Senhor. Por isso, não morreremos. Por isso, eu entendo que isso é um castigo, talvez, da parte de Deus muito severo. Mas, diferente das aniquilações que nós vimos por aí, será que é isso mesmo que vai acontecer? Creio que não. Ele começa a contemplar Deus e gerar confiança em seu coração, lembrando que o seu Deus não é homem para mentir. Deus há de prometer e há de cumprir. Então ele contempla os caldeus como instrumentos que servem a Deus para a disciplina daquele povo. Nós vimos semana passada de como Deus usa instrumentos inesperados. Instrumentos, inesperados para fazer a sua vontade. Mas a vontade dele certamente permanece e acontecerá. Então, nesse primeiro momento, eu quero que nós olhemos para Abacuque e nos lembremos de algo. Quando estivermos passando, como estamos passando, por exemplo, com a nossa nação brasileira, por esse caos, você precisa se lembrar de quem é o seu Deus e saber que o seu Deus é um Deus eterno, que tem um propósito glorioso, que é o nosso Senhor, que é o meu Deus e que é santo, e que certamente tudo isso que está acontecendo não passará impune às suas vistas. Ele está no controle. Espera, você vai ver. Ao mesmo tempo, quando olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, a nossa família, a nossa casa, as nossas enfermidades, tantas coisas nos acontecem. E quando nós somos levados a fixar os olhos apenas nessas coisas, nós enfraquecemos. Nós temos medo. Nós não queremos mais caminhar. A nossa fé se afrouxa e parece que está se apagando, mas não. São em momentos como esse que você deve contemplar a grandeza do seu Deus, e você vai ver que você vai sair dali confiante. Pode sair ainda duvidoso de algumas coisas, no sentido de o que vai acontecer, como vai ser. A dúvida é algo, que não condiz, ou melhor, que é possível na vida de um crente. Sim, duvidarmos de certas coisas ou não compreendermos certas coisas, nós vamos ver que isso é possível. Mas contemplar a grandeza do nosso Deus, os seus atributos, a aliança que Ele tem conosco, isso nos dá força, gera confiança em nosso coração. Por isso, essa noite, não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei como você chegou aqui, mas contemple a grandeza do seu Deus, e que a sua fé seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu estou passando por tantas coisas, e eu quero fazer como Abacuque. Até quando, Deus? Até quando isso vai acontecer com o meu Brasil? Até quando isso vai acontecer com a minha vida? A despeito dessa confiança do profeta, os questionamentos ainda vêm. E você vai poder ver isso um pouco mais adiante. Versículo número 13. Nós vamos ver o profeta não mais externando a sua confiança, mas fazendo perguntas ao seu Deus. Questionando, o método que Deus está usando para disciplinar o seu povo. E ele diz assim, vamos lá, versículo 13. Queridos, como eu falei de questionamento, eu fiquei preocupado de que isso fosse mal interpretado pelos irmãos. Existe esse pastor chamado Palmer Robertson.
ele, comentando esse texto, ele diz algo interessante. O profeta Abacuque questiona Deus e a sua intenção revelada para a solução do problema que ele mesmo levantou. Não há dúvida de que Israel, de alguma maneira, precisava de castigo. Abacuque, porém, não podia entender a extensão da opressão que o Senhor lhe revela. Seu coração e mente estavam feridos por prospectos muito assombrosos. Ele se atrevia a questionar o Todo-Poderoso e, em seguida, esperar uma resposta. Abacuque vai seguir questionando o seu Deus. Lembre-se, são questionamentos, irmãos, que revelam o senso de justiça, ou melhor, a busca de justiça da parte do profeta sobre o povo de Judá, mas ao mesmo tempo ele fica perplexo com o método. Deus, eu pensei que talvez o Senhor fosse fazer isso, mas o Senhor vai trazer os caldeus? Que é isso, Senhor? E nós vamos ver aqui que ele tinha alguns problemas, e ele nesta conversa com Deus, e lembre-se, Abacuque é diferenciado dos outros profetas. Há quem acha até que ele é meio rebelde. Eu entendo que não, ele faz isso com muita prudência, sabedoria, e como alguém que está com a sua alma quebrantada diante do seu Deus, ele conversa com o seu Deus, dialoga com o seu Deus, ele quer entender tudo aquilo, na verdade. E ele então é único no sentido de que ele dialoga com Deus, quando costumeiramente os profetas recebiam a revelação de Deus e proferiam para o povo. Nós vamos ver Abacuque muito mais conversando com Deus, queixando-se contra Deus, tentando entender o que estava acontecendo, do que propriamente se dirigindo ao povo. No versículo 13 que nós lemos, como você pode ver aí, você contempla a fonte do problema, quando ele diz assim: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O povo tinha naquele tempo, irmãos, como eu posso dizer, uma lei cerimonial que externava quão santo Deus era. Por exemplo, o ouro que era usado lá no tabernáculo tinha que ser o ouro do mais fino e purificado que pudesse existir. As vestes dos sacerdotes tinham que estar limpas, puras, digamos assim, para poder adentrar na presença de Deus, ali no Santo dos Santos. Eles tinham em sua mente fixada o quão santo Deus era. Eles sabiam que, se alguém se adentrasse ali dentro ou fizesse alguma coisa, que desagradasse a Deus, ali mesmo morria e era fulminado. Ou seja, Deus é santo por demais. Abacuque então contempla a santidade de Deus e diz: olha, tu és tão puro de olhos. E ele diz que não podes ver o mal e a opressão não contemplar. Isso é importante porque não é que ele não veja o mal no sentido de: eu não estou vendo o que o meu povo está fazendo, eu não estou vendo esta corrupção, eu não estou vendo nada disso. Não, a ideia é de que Deus não tolera o mal. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas, Ele contempla todas as coisas. Se suba ao mais alto monte, ali estás. Faço minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás também. De onde me ausentarei do teu espírito? Então não é que Deus estivesse cego para aquelas coisas, não. É no sentido: Deus, se tu és tão santo e você não pode tolerar o mal, você não tolera o mal, você abomina o mal diante dessa sua santidade. Diante disso, ele pergunta a Deus: por que, pois, toleras o que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Isso é importante, queridos, porque abra lá em Levítico capítulo 5.
Levítico 5, capítulo 1. Versículo 1. Deus, se tu és santo, se tu não toleras, por que você não está fazendo nada e ainda está em silêncio? Olha o que diz lá em Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. O que acontecia? Dentro da lei deles, da lei estabelecida pelo próprio Deus, se um pecado viesse à tona, se você fosse conhecedor de tal pecado, e você se calasse diante daquilo, você também seria culpado. Olha que coisa tremenda. É como se Abacuque estivesse, mas Deus, tu não és santo, e tu não toleras o mal, e eu venho aqui e revelo publicamente o que está acontecendo, e tu te calas. Talvez ele se lembrasse de Levítico 5, dizendo, olha, tu estás errado, não pode fazer isso, você tem que falar, você tem que dizer alguma coisa. Ele está, irmãos, com o seu coração perplexo, angustiado, e ele então está tentando conversar com o seu Deus, o Deus de aliança a quem ele serve, eterno, santo, imutável, levantando os seus questionamentos, os questionamentos da sua alma. Isso é importante porque esse silêncio aponta para algo que talvez estaria sendo contrário ao caráter de Deus. Deus, se tu estás vendo isso, e tu estás contemplando isso, isso vê a público, eu estou te falando, tu vai ter que fazer alguma coisa. Tu não pode te calar. E ele ainda vai dizer assim no versículo 13, olha, o perverso vem devorar aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, eu sei que o povo daqui, Deus, o teu povo está pecando muito contra o Senhor, mas eu não entendo o modo pelo qual o Senhor vai trazer um povo ainda mais pecador para ser instrumento de castigo para a gente. Porque de certa maneira, se eles são mais pecadores do que a gente é o quê? É mais justo do que eles. Então como é que o Senhor traz o perverso sobre a vida daqueles que são menos injustos, por assim dizer? Então o questionamento existe, porque a fonte que ele busca é a santidade de Deus, e apesar disso, não é trazer paz ao seu coração, não tira dos seus lábios essas inquietações que ele compartilha com o seu Deus. E as coisas vão ficar piores, irmãos, quando nos versículos 14 a 17 ele diz assim, leamos versículos 14 e 15 a princípio, vamos ler? Porque até aí por enquanto. Diante disso, ele traz uma ilustração muito preciosa. Ele vai dizer assim, Deus, por que tu fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Não é que os peixes e os répteis não estão debaixo do controle de Deus, não é isso, mas é a ideia de que eles vivem de maneira livre, ou melhor, eles, diferente de nós, eles estão de certa maneira, não é, abandonados, não governados, na visão do profeta. São muitos peixes, e peixe é para isso mesmo, eles vão para um lado, vão para o outro, fazem o que quer, é um bando, e serve para comer mesmo, e para acabar com eles. Os peixes e os répteis, e a grande questão dele aqui é o seguinte,
Nós parecemos um povo que não tem um governo, que assim como esses animais, parece que não tem alguém que os governe, parece que ele vai para onde quer, faz o que quer e manda neles. Quem é que está tomando conta da nossa vida? Quem é que está nos governando, Senhor? Como é que pode então os homens agirem dessa forma e viverem dessa forma? Aqui é interessante, porque se você se lembrar de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o Criador então atribuiu ao homem o domínio sobre o quê? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, não foi isso? Mas olha a coisa como parece que está invertendo. Espera aí, alguma coisa está errada. Cadê o nosso domínio sobre estas coisas? Parece que agora nós nos transformamos nos dominados. E agora nós somos estes seres, essas nações completamente abandonadas. O Senhor talvez esqueceu da gente, e o que vai ser da gente? É quando ele contempla os caldeus, e nessa perspectiva, ilustrando aqui os peixes do mar, ele diz no versículo 15: e todos levantam o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão com os que ajuntam na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. É interessante porque, por exemplo, havia uma tradição no meio dos assírios, onde aqueles que eram pegos como cativos, como escravos, era de pendurado nos seus lábios, não é? Aqui inferiores, anzóis. O anzol era fincado na boca desse escravo, que era fincado então na boca do outro escravo, na boca do outro escravo, e eles caminhavam como que um puxando o outro pelos anzóis. Isso era algo que os assírios faziam e que, segundo estudiosos, os caldeus implantam no meio deles. Então não é simplesmente uma figura, não é, ilustrativa, não é simplesmente algo para, não é, à luz de uma metáfora nos ensinar algo, mas parece-nos que eles faziam realmente isso com os escravos. Então a ilustração é muito vívida para eles. Por exemplo, quando eles falam das redes que arrastam o povo, existem, não é, segundo alguns, algumas inscrições babilônicas descobertas aí no passado, que eles tinham 4 grandes deuses. Os deuses eram o Ninjirsu, o Samash, o Elio e o Marduk. E eles encontraram inscrições babilônicas desses deuses, digamos assim, com redes, arrastando uma multidão de pessoas, e as pessoas se contorcendo de dor dentro dessas redes. Então, era como se esta visão, ou melhor, este relato do profeta fosse algo muito vívido para eles. Porque parece-nos que realmente eles puxavam as pessoas como um anzol, como um peixe no mar. Parece-me que essas pessoas eram arrastadas multidões, sim, com poder e com força, tal como a rede arrasta os peixes. E nesse sentido, o profeta está perguntando: Deus, olha, não tem quem nos governe, eles vão realmente nos puxar como peixe, vão nos arrastar daqui, vão nos levar cativo, vão acabar com a gente, vão nos devorar. E o Senhor Deus, eles se alegram, eles se regozijam nestas coisas. Eles tinham prazer, irmãos, porque naquele tempo fazer escravos mostravam quão poderosos seus exércitos eram. Então eles tinham um hábito muito grande, lógico, além de matar muitos, de levar os cativos, ao ponto desses cercos em Jerusalém ter sido levados os seus jovens, ter sido mortos algumas pessoas. Muitas coisas aconteceram posteriormente, mas aqui é preciso lembrar, os caldeus eram um povo poderoso, Deus estava levantando, e então Abacuque pensa: poxa vida, a gente parece um bando de peixe, eles realmente vão arrastar a gente, vão acabar com a gente, e ainda vão ficar rindo e se alegrando, e como se fosse para colocar ciúmes talvez no coração do seu Deus, ou fazer com que Deus assim, né, refletisse sobre a situação. Nos versículo 16 ele diz assim: por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. O que é que ele está querendo dizer? Deus, eles fazem tudo isso
e ainda se alegram e depositam a gratidão disso na sua própria força. Expressões como oferecem sacrifício, queimam incenso, é como se a própria força deles fosse o seu Deus. Eles têm então os seus deuses, eles são poderosos, e eles esqueceram de ti, ó Deus. Eles não querem saber do Senhor. Eles estão enriquecidos. A expressão gordura traz a ideia de fartura. Eles são prósperos, eles são fartos, eles estão ricos, eles arrastam multidões, não há quem possa detê-los, e eles se alegram e se gloriam e agradecem aos seus próprios braços, às suas próprias forças, aos seus próprios deuses. É quando no versículo 17 ele faz uma pergunta final, por acaso, dizendo assim: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, Deus, isso vai continuar, vai ser assim, o seu método é esse, o Senhor vai usar esse povo e isso não vai ter fim. Eles vão continuar agindo dessa forma até quando, Deus? Até quando? Parece que o questionamento do profeta aqui é sobre o método que Deus está usando. Parece que, trazia aflição para o coração daquele profeta. E aqui, queridos, a gente tem lições importantes para tirar para as nossas vidas. Talvez você olhe assim e dizer: pastor, sim, isso foi há mais de 2.500 anos, pastor. Isso não tem nada a ver com minha história. Deixe-me dizer algo para você, querido. Vai haver momentos em nossas vidas que nós vamos ter dúvidas quanto aos propósitos de Deus, que nós vamos olhar o que nós estamos vivendo, o que a igreja está vivendo, o que o Brasil está vivendo, e vamos dizer: mas Deus, poxa, se tu és santo, por que isso está acontecendo? Oh Deus, se tu és justo, por que a lei está se afrouxando? Deus, eu tenho buscado viver uma vida de santidade, de piedade, de comunhão, estou te buscando, estou te servindo, Deus, e eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, a angústia na minha vida, há tribulações na minha casa, no meu trabalho as contendas se levantam, Deus, eu não sei o que fazer. Querido irmão, vai haver momentos em nossa vida que realmente nós iremos parar assim e dizer: Deus, eu não estou conseguindo entender o método que o Senhor está usando. Por que, Deus? Irmãos, durante muito tempo pedi algo a Deus, e eu pedia como o povo gosta de dizer, pedia com fé. Pedia. E Deus respondeu não aquilo que eu queria. E a gente fica assim: mas Deus, esse método que o Senhor está usando na minha vida, eu não estou entendendo. E a princípio, irmão, eu não entendia. E a princípio, irmão, eu ficava: mas Deus, olha, dá um jeito nisso, Senhor, porque não tem como. Está prejudicando, de certa forma, o meu ministério, está prejudicando os meus aconselhamentos pastorais, está prejudicando o estudo da palavra. Senhor, olha, como é que pode isso? O Senhor não me chamou para isso. Dá-me então a saúde perfeita e plena para fazer isso, meu Deus. Falei muito com meu Senhor a respeito disso. Tal como esse profeta ficava: Senhor, esse método que o Senhor está usando talvez não seja o melhor. Mas louvado seja Deus, irmãos, pelos métodos que Ele usa na vida dos seus filhos. Às vezes vão ser dolorosos, às vezes vão ser instrumentos que vão nos humilhar, que vai trazer dor, que vai fazer a nossa alma sangrar.
mas que vai nos colocar no nosso lugar e que vai mostrar quem é Deus, e que vai lembrar a nossa vida quem nós somos, como nós somos dependentes, como nós precisamos nos humilhar diante da mão do nosso Deus, como nós precisamos nos arrepender, como nós temos caminhado distante dEle, como nós temos sido fracos em muitas áreas da nossa vida. Então louvado seja Deus por todos os caldeus, por todos os babilônicos, por todas as enxaquecas, as enfermidades, as lutas que nós passamos, porque certamente no seu propósito eterno, divino, santo, nós como filhos desta aliança, há um propósito glorioso sobre as nossas vidas. Há um plano grandioso de Deus sobre as nossas vidas e sobre o seu povo. Não pense, pastor, olha, eu tenho aberto meu coração para Deus e eu, querido, converse com o seu Senhor, abra o seu coração, faça a sua alma ser derramada diante dEle. E algumas vezes nós iremos dizer: Deus, não estou entendendo esse teu método, eu acho que não foi isso que eu pedi, Senhor, mas Deus está fazendo a sua vontade. Por isso, querido irmão, não se assuste se em algum momento da vida Deus estiver lhe proporcionando certas lutas, certas circunstâncias, e você, apesar de toda a sua fé, de toda a sua confiança, você não estiver entendendo aquilo, e você tiver dúvidas em seu coração, não se deixe esmorecer por causa disso. Mas então vem uma última atitude desse profeta, que aí vem para complementar essas nossas dúvidas, que vem para trazer então uma atitude que se espera daqueles que contemplam a grandeza de Deus, mas que ao mesmo tempo têm as suas dúvidas. Então o que é que a gente faz, Senhor? Abacuque então, no versículo de número 1 do capítulo 2, ele vai então esperar no seu Deus. Olha o que diz o versículo, vamos ler? Querido, olha só, já tivemos um primeiro momento, o lamento do profeta. Deus traz uma resposta que o profeta não esperava. O profeta então se volta para Deus, contempla a aliança de Deus, contempla a grandeza do seu Deus, mas ainda tem queixas e dúvidas em seu coração. E ele então tem uma atitude de buscar a Deus em oração, mas ao mesmo tempo uma atitude de esperar no seu Deus. É como se Deus, esse não fosse o último capítulo desta história. Este não é o último capítulo. Eu vou ficar esperando. O Senhor vai trazer alguma resposta. O Senhor há de fazer alguma coisa. Esse não pode ser o fim, Senhor. É quando o texto bíblico diz: olha, por-me-ei na minha torre de vigília. No passado, homens como Moisés, como Elias, Balaão, usaram estas expressões de se colocar em uma torre de vigia. O interessante é que hoje em dia você recebe uma mensagem, você bota a mão no seu bolso, não é verdade? E você vê assim, você acessa as mensagens, quem está falando. Naquele tempo não era assim, queridos. A torre de vigia era usada tanto para ficar atento aos inimigos que estavam vindo, como também fazer o quê? Ficar atento aos mensageiros que estavam chegando. Então, pense comigo. O que é que ele está dizendo? Eu vou subir, isso aqui é uma linguagem metafórica, eu vou subir nesta torre e eu vou ficar então com os olhos fixados em meu Deus, à espera da resposta que Ele tem para a minha vida, a resposta que Ele vai trazer aos meus questionamentos, a resposta que Ele vai trazer às minhas queixas. Então, esta atitude de se colocar numa torre de vigília, de se colocar sobre a fortaleza, tem um propósito de ficar esperando a resposta de Deus. Nós podemos ver isso no versículo 1, quando ele diz: para ver o que Deus me dirá.
Que resposta eu vou ter então das minhas queixas, daquilo que eu estou colocando diante dele? Querido, aqui nós vemos então um profeta que ora e um profeta que espera. É interessante porque a atitude de se colocar nessa torre de vigia é a ideia de que todos os problemas, todas estas lutas, tudo isso que eu estou vivenciando, tudo isso que essa nação está vivenciando, elas vão ser deixadas para trás, porque agora eu vou estar aqui e os meus olhos vão se fixar em quê? Na espera do meu Deus e do meu Senhor. O Dr. Lloyd Jones trabalha isso com o pastor Lloyd Jones. Ele trabalha isso de maneira muito precisa quando ele diz o seguinte: uma vez que confiamos o problema a Deus, já não temos por que nos preocupar com ele. Devemos voltar-lhe as costas e fixar os olhos em Deus. Se a pessoa entregou o problema a Deus e continua pensando nele, significa que as suas orações não eram autênticas. A ideia do profeta de subir na torre de vigia é para dizer assim: Deus, eu vou subir aqui, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor de tal maneira que eu vou virar as costas para esses problemas, as costas para essas lutas, porque eu vou esperar a tua resposta, aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida desta nação. Querido, isso é tremendo, porque as nossas orações, e parece que muitas delas, permita-me dizer, eu vou botar você no meio, não são verdadeiras. Sabe por quê? Porque a gente se ajoelha, a gente ora, Deus, olha, Deus, eu vou colocar isso diante do Senhor, Pai. Ó Deus, toma de conta disso, Pai. Senhor, olha, vá adiante. Senhor, eu entrego, Senhor, isso nas tuas mãos. Senhor, olha, eu não vou mais me preocupar com isso. Senhor, olha, vai, age, transforma, vai, Deus. E aí você se levanta de lá. Quando sai da porta do quarto, você está preocupado com o quê? Com aquilo que você colocou diante de Deus. Você está angustiado com o quê? Com aquilo que você depositou aos pés do Senhor. Você caminha com tristeza e com dor. Por quê? Porque você está pensando naquilo que você colocou diante do seu Deus e diante do seu Senhor. O que nós aprendemos com esse profeta é que se as nossas orações são verdadeiras e depositamos diante de Deus as nossas tribulações, fixemos os olhos em Deus e nos esquecemos então das lutas, dos problemas, das dores e das aflições, porque Deus há de cuidar de cada uma delas. Isso é muito importante para a nossa caminhada como cristão. Muito importante, porque quando nós confiamos um problema a Deus, por que nós continuamos preocupados com Ele? Que você possa ter uma vida de oração. Deus, eu tenho confiança no Senhor, eu tenho algumas dúvidas, mas a minha atitude, Deus, vai ser de te buscar em oração e aguardar, ó Deus, a tua resposta. Eu vou esperar, ó Deus, a resposta que o Senhor me trará. Eu vou esperar em silêncio a resposta que o Senhor me trará. É quando, irmãos, nós aprendemos que esse profeta, com essa ilustração de uma torre de vigia, ele não somente está buscando Deus em oração, deixando de lado ou deixando para trás a sua angústia com os problemas, mas se debruçando na sua confiança em Deus, como também ele está ali para esperar a resposta que Deus vai trazer. Há uma busca e há uma espera. Ainda isso, o pastor Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: os homens de fé, irmãos, eu achei isso aqui tremendo. Os homens de fé não somente oraram, mas esperaram resposta às suas orações. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Nós oramos a Deus, mas nós não sabemos esperar em Deus. Nós confiamos a Deus os nossos problemas e continuamos angustiados. Os homens de Deus, eles depositaram
diante de Deus as suas orações e esperaram em Deus. Às vezes Deus vai demorar para responder, às vezes Deus vai responder aquilo que nós não gostaríamos, às vezes Deus vai nos exortar, e nós vamos ver semana que vem que era mais ou menos isso que Abacuque esperava, uma exortação da parte de Deus por causa da sua ousadia para com Deus. Mas de fato, se você se diz um crente, e se você tem passado por lutas, aprenda a esperar em Deus. Mas Deus está demorando tanto, é porque a sua fé está sendo testada. Por isso, aprenda a esperar no Senhor. Busque Ele em oração, mas espere, pois a resposta dele virá, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu queria concluir esta mensagem esta noite fazendo você se lembrar não somente da realidade do nosso país hoje, onde a verdade é essa: estamos perplexos com tudo que está acontecendo. Quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa, parece que acontece outra pior. Essa é a verdade. Mas a despeito deste momento que nós estamos vivendo como nação, eu quero que você reflita sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Porque talvez você chegou aqui esta noite perplexo com o que está acontecendo em sua vida, pensando: Deus, isso está acontecendo comigo? E talvez você chegou aqui também com o desejo de perguntar a Deus, e até mesmo de questioná-lo: Deus, por quê? Nós aprendemos aqui 3 coisas importantes essa noite que você grave no seu coração. Em situações como essa, contemple a grandeza do seu Deus, porque isso vai trazer confiança nessa caminhada. Não fixe os olhos nesses problemas, fixe seus olhos na grandeza do seu Deus. Segunda lição importante que aprendemos hoje: nem sempre nós vamos entender os métodos de Deus, nem sempre nós vamos entender de maneira clara o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso vai fazer com que algumas vezes a gente faça: Deus, até quando eu vou passar por isso? Deus, por quê? Isso pode acontecer na sua vida, mas que isso não seja um instrumento ou uma atitude para fazer com que sua fé fraqueje, ou uma atitude para fazer com que você traga desesperança e desânimo para a sua caminhada. Mas que assim como foi na vida do profeta, seja na nossa vida, que atitudes como essa, de reflexão, de questionamentos diante de Deus, de perguntas ao nosso Deus, possam nos levar a buscar a Ele em oração, a subir na torre de vigia, a deixar os problemas de lado e contemplar e esperar a resposta que Ele há de trazer para as nossas vidas. Querido, espera com paciência no Senhor. Espera. Nós não sabemos mais o que é isso. Certa vez eu ouvi de um pastor que no passado nós tínhamos pais mais crentes, porque quando os filhos demoravam a chegar do colégio, eles se debruçavam de joelhos e começavam a orar, pedindo: Deus os protege. Hoje em dia o filho se atrasa, o pai pega o telefone e liga: filho, tudo bem? Estou bem, pai, já estou chegando. Precisamos resgatar, irmãos, em nossa caminhada, tempos a sós com Deus. Tempos para desfrutar de confiança, de colocar diante dele as nossas dúvidas, mas acima de tudo, esperar a resposta dele, que é boa, perfeita e agradável. Talvez não seja aquilo que nós gostaríamos, mas certamente será aquilo que nós precisamos. Que Deus aplique estas palavras aos nossos corações e nos desafie a uma vida de intimidade. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos nos colocar em pé.